João capítulo 4, versículo 39. O multimídia já colocou para nós. Isso. Obrigado. Diz assim o texto: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Amém. Irmãos, alguém já influenciou você para fazer alguma coisa? Alguém já te influenciou para ir para algum lugar? Alguém já te influenciou para comprar alguma coisa, para comprar, sei lá, uma camisa, para comprar talvez até uma coisa maior, um carro, para comprar até uma casa? Alguém já te influenciou talvez morar num condomínio, né? Será que alguém já não nos influenciou a fazer uma dieta? Nossa, fulano está tão magrinho, fulana está tão magrinha, vou seguir aquela regra ali, eu vou no caminho dele, acho que tem coisas boas ali para mim. Né? Se a gente imaginar um produto sendo lançado aí, eu falar assim, eu não, né? Uma mulher falar assim, olha, esse produto eu usei, ela dá aquele testemunho, né? Eu usei esse produto e assim, ele me deixou 10 anos mais jovem. Vai dar fila, não vai, amor? Vai dar fila, se vê lá que assim tá toda, que as ruguinhas sumiram, ficou toda esticadinha e lisinha, vai dar fila, né? E a verdade, irmãos, é que é assim mesmo, nós nos influenciamos mutuamente, nós somos influenciáveis, nós somos influenciadores, as coisas que dizem para nós importam, as coisas que a gente diz para as outras pessoas também importam, né? Eu tenho uma convicção, uma certeza, de mais jovem eu já influenciei muitas pessoas, tanto profissionalmente, quanto também no idioma inglês, do qual eu falo. Eu sei que muitas pessoas já foram influenciadas por mim, e isso é normal. Um amigo meu na Petrobras, ele dizia assim, amigos mostram que são amigos quando se influenciam mutuamente, né? Então, nos relacionamentos saudáveis, eu aprendo um pouquinho de você, e você aprende um pouquinho de mim, né? Então, o testemunho tem esse poder, essa capacidade de nos direcionar, de direcionar pessoas. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar algo com você nessa noite, sobre um testemunho que nos conduz a Cristo. Queria pedir ao multimídia para seguir junto comigo aqui, pode deixar na tela, por favor. Esse é o tema da nossa mensagem, né? Um testemunho que nos conduz a Cristo. Isso, deixa aí na tela. Quero compartilhar com você esse texto de João 4, ele é importante para a gente entender o contexto dessa palavra. Então, em vez da gente ler o capítulo quase todo, eu quero resumir para você, eu vou passando o olho aqui nas páginas e eu vou resumir para você essa história do capítulo 4. Ela começa com uma tensão política e religiosa. Na Judéia, está lá João Batista preso, os discípulos de João Batista também estão lá batizando, está lá Jesus, estão lá os discípulos de Jesus, estão lá os fariseus, todos eles reunidos na Judéia, e há uma tensão política e religiosa, porque os fariseus eles querem fazer o seguinte, querem criar uma guerra entre os discípulos. Eles dizem assim, olha, os discípulos de Jesus estão batizando mais do que os discípulos de João, né? E aí aquilo gera uma certa tensão, é a religiosidade tentando dividir dois povos de Jesus, os discípulos de João, os discípulos de Jesus, e Jesus faz o seguinte, ele levanta acampamento. Jesus pega seus discípulos e diz, vamos para a Galileia. E para ir para a Galileia, irmãos, quando você olha o mapa, se a sua Bíblia tem mapa, para ir para a Galileia, existiam dois caminhos básicos, principais. Um era sair da Judéia e ir em linha reta até a Galileia. Então saía-se da Judéia, passava-se por Betel, ia para Sicar, que já é Samaria, e depois chega a Galileia depois. É quase uma linha reta. Essa de viagem durava lá 3 dias, cerca de 110 quilômetros, 3 dias de caminhada.
Mas havia um segundo caminho. O segundo caminho era: você sai da Judéia, sai dali de Jerusalém, e em vez de seguir reto por Betel, você desce para Jericó, é uma descida, e você vai margeando o rio Jordão, e você deixa Samaria aqui quietinha, e você dá a volta por Samaria para subir de volta para Galiléia. Existiam essas duas rotas. A rota maior da volta eram 2 dias a mais, 5 dias de caminhada. Todos os judeus, irmãos, por causa da cultura, eles faziam a rota maior. Havia um conflito entre judeus e samaritanos, eles não se davam, então era melhor dar a volta e viajar por 5 dias do que cortar o caminho direto e ir para Samaria, ir para Galiléia passando por Samaria. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, não só os samaritanos impuros, mas tudo que o samaritano tocasse também era considerado impuro. O que Jesus faz então? Jesus levanta o acampamento no meio daquele conflito que os fariseus tentam levantar e fala: nós vamos para Galiléia, mas nós vamos do caminho reto. Nós não vamos fazer como todos os outros. E eles fazem isso. E Jesus chega numa cidade chamada Sicar, e lá tem um poço chamado Poço de Jacó. E Jesus para lá naquele poço, é meio-dia, os discípulos que estão com ele saem de perto dele para ir comprar comida lá na cidade de Sicar. Jesus para naquele poço para se refrescar e chega perto dele uma mulher daquela cidade já de Samaria. Sicar fica em Samaria. E vem uma mulher pegar água do poço. E quando aquela mulher é meio-dia, o sol está a pico, e quando aquela mulher chega perto, Jesus fala: dá-me de beber, moça. Aquela mulher samaritana, ela bate o olho em Jesus e ela identifica na hora que ele é um judeu, talvez por causa do sotaque, talvez por causa de alguma coisa na roupa que diferenciava, mas ela diz: como você, sendo um judeu, pede para uma mulher, para uma samaritana, dá-me água de beber? E Jesus olha para aquela mulher e disse assim: se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo isso, você lhe pediria água e ele lhe daria água viva. Aquela mulher fica meio sem entender o que Jesus está falando, e ela fala: por acaso você é maior do que Jacó, nosso pai? Por acaso você tem um balde, um cântaro, você tem alguma coisa para tirar água do poço? Jacó bebeu aqui nesse poço, o gado de Jacó também. E ela não está entendendo bem o assunto. E aí Jesus responde para ela assim: moça, quem beber dessa água desse poço vai voltar a ter sede, mas quem beber da água viva que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, vai jorrar de dentro de si água viva, transbordante para a eternidade. Aquela mulher fala assim: Senhor Jesus, então eu quero esse negócio. Dá-me água viva, eu quero essa água viva. E Jesus fala assim com ela: então faz o seguinte, vai lá na sua casa, busca o seu marido e retorna aqui. Aquela mulher diz assim: Senhor, eu imagino ela olhando para um lado, olhando para o outro e falando: olha, eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: você disse bem, você disse a verdade, você está certa. Você teve 5 maridos, e esse que está lá na sua casa, esse que vive com você, nem marido seu é. Aquela mulher se espanta, aquela mulher se assusta, é a primeira vez que ela vê Jesus, é a primeira vez que Jesus a vê, e ela diz: vejo que és profeta. E agora, ela muda a conversa, ela muda o tom, ela quer falar agora sobre coisas espirituais, porque ela entendeu que ela está diante de um profeta. E aí o que ela faz? Ela começa a dizer assim: Senhor, verso 20, Senhor, os nossos antepassados, eles adoravam aqui no Monte Gerizim, aqui em Samaria, mas o pessoal lá de Jerusalém, os profetas de Jerusalém, eles dizem que nós devemos adorar lá em Jerusalém. É aqui em Samaria ou é em Jerusalém? Onde a gente tem que adorar? Ela está querendo tratar agora de assuntos espirituais. Aí Jesus diz assim: querida, vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, vão me adorar, não importa se é no templo de lá, não importa se é no templo de cá, eu sou quem serei adorado, essa hora já chegou. E ele começa a se revelar para aquela mulher, e o texto continua. Ela disse assim: Senhor, eu sei
que vai vir o Messias, tem um Messias que está por vir. E ele vai nos ensinar essas coisas sobre adoração. Ele sabe desse assunto e nós estamos aguardando. E Jesus vira para aquela mulher e diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você, sou o Messias esperado. Aquela mulher tem uma experiência com Jesus, ela está tendo um trabalhar de Jesus na alma dela. Chegam os discípulos que tinham ido buscar comida, vê aquela situação de Jesus conversando com aquela mulher. Não era normal um homem conversar com uma mulher em público, não era comum, ainda mais naquele contexto todo. Eles não entram nesse assunto, mas aquela mulher, ela sai proclamando pela cidade. Ela deixa o seu cântaro que ela tinha ido buscar, ela coloca lá no poço de Jacó, e ela sai correndo pela cidade para contar para os moradores de Sicar, para os moradores de Samaria, o que Jesus tinha feito, o que Jesus tinha falado. O mestre conhece tudo sobre a minha vida. Esse era o testemunho da mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Irmãos, o texto diz que muitos foram entregando a sua vida para Jesus. E eu gostaria de pensar como que um testemunho pode impactar a vida dos nossos amigos. Como que um testemunho pode impactar o nosso condomínio? Como que um testemunho pode impactar um bairro? Como que um testemunho pode impactar uma cidade? E eu quero tirar a primeira lição para nós, é que tudo começa com um encontro transformador. Esse é o primeiro item para nós. Irmãos, somente quando nós temos um encontro transformador com Jesus, é que nós seremos capazes de testemunhar, de falar, de contar os feitos que Ele fez em nós. Somente quando nós temos certeza do que Jesus trabalhou na nossa vida, é que nós seremos capazes de transferir para outro aquilo que realmente nós vivemos, aquilo que realmente nós experimentamos. Então preste atenção: ter simpatia pelo Evangelho, achar o Evangelho legal, gostar dos ensinamentos de Jesus, achar o povo da igreja legal, nada disso nos torna aptos a falar do grande amor de Deus. Então tudo começa por uma convicção. Começa pela convicção de reconhecer: sim, eu já tive um encontro transformador com Cristo. Sim, um dia Ele me aceitou. Sim, eu aceitei o chamado irresistível de Jesus. Sim, Ele me amou. Sim, Ele me recebeu. Sim, Ele me regenerou. Sim, Ele me fez uma nova criatura. Sim, um dia morreu o velho homem. Sim, um dia eu nasci com Cristo e para Cristo. É verdadeiro o que eu tenho dentro de mim. É uma chama verdadeira, não é uma emoção, não é uma impressão, não é uma sensação, é Cristo em mim, a esperança da glória. Agora, por que o encontro com Jesus, por que esse encontro é um encontro transformador? Eu quero olhar no texto com você algumas coisas. A primeira coisa que mostra que se encontrar com Jesus é incrível e transformador, é porque Ele quebra as barreiras para se conectar comigo e com você. Veja o que Jesus faz para encontrar aquela samaritana. Ele não poupa os esforços de Ele mesmo com todos os seus discípulos, enfrentar aquele ambiente hostil, ir em direção a Samaria. Todo mundo dava volta. Jesus falou: não, nós vamos reto, nós vamos pelo caminho que ninguém quer pegar. Vai ter rejeição dos samaritanos? Vai ser um ambiente hostil? Vai, mas Ele tem interesse de impactar aquela mulher e alcançar aquela mulher. Então as barreiras caem por terra. Judeus e samaritanos eram inimigos piores do que Brasil e Argentina em dia de futebol. Bem pior. Os judeus, já falei, eles consideravam os impuros, os samaritanos, e tudo que os samaritanos tocassem, uma vasilha, um pote, um jarro que fosse, uma roupa, se tornava impura. Mas Jesus não tem problema com isso, e isso também cai por terra. Eu não me importo com isso, eu vou nessa direção. Ainda há uma barreira moral. Homens não conversavam em público com mulheres, mas Jesus não se importa com isso, Ele continua na missão.
Homens não conversavam com mulheres, especialmente samaritanas, sendo eles judeus, por causa dessa rixa que existia. Mas isso também cai por terra diante de Jesus. Homens não conversavam com mulheres samaritanas imorais, com a reputação daquela mulher de 5 maridos, e aquele que estava com ela nem dela era. Jesus não se importa com isso, e mais barreiras estão caindo diante de Jesus. Ainda haviam as barreiras religiosas. Judeus diziam, é aqui em Jerusalém. Samaritanos diziam, é aqui em Gerizim, é aqui nesse monte. E Jesus não se importa com essas diferenças. E mais barreiras, agora as religiosas estão caindo. Ele rompeu com todas as diferenças. Ele rompeu com todas as indiferenças para ir em direção àquela mulher. As barreiras diante de Jesus caem todas. Quando Jesus diz lá em Apocalipse 3:20 que Ele está à porta e bate, que Ele está aqui no nosso coração agora, nessa noite, fazendo toque, 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 isso quer dizer que está no DNA do Mestre, no comportamento amoroso de Jesus, derrubar todas as barreiras que nós levantamos, acusações, culpas, medos, fracassos, feridas. Eu não mereço, eu não sou digno, Deus não me ama, eu já errei demais, eu sou um caso perdido. Jesus está mostrando para nós nesse texto que essas coisas não são suficientemente maiores do que o seu amor por nós, e Ele não vai fazer desvios para se desviar de você. Ele vai ao meu e ao seu encontro. Ele está aqui dizendo essa noite, eu já estou aqui, eu estou na porta do seu coração batendo, eu quero entrar, e se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, nós festejaremos juntos, nós cearemos juntos. Mas o encontro com Jesus, ele é transformador também por um segundo motivo, versos 13 e 14, é porque Jesus sempre toca a sede da nossa alma. Verso 13 diz assim, meu Deus, ficou escuro aqui para mim, eu já passei da idade. 13, se puder acender, isso, obrigado, isso, verso 13, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, Jesus não flerta conosco, Jesus não brinca com as nossas emoções, Jesus não brinca de ser Deus conosco, Ele nos sonda, Ele nos conhece muito mais do que a nós mesmos, e Ele sabe pelo que a nossa alma clama. Ele conhece a angústia do nosso coração, e somente Ele e ninguém mais além dEle é capaz de tocar e alcançar este lugar. E por que é maravilhoso isso? Porque a gente precisa tirar as expectativas de que o seu marido, de que a sua esposa, de que o seu pai, de que o seu filho arranque do seu coração uma angústia, uma sede da alma, porque nós não vamos conseguir fazer isso. Nossa esperança e nossa expectativa está em Jesus. Então aquela mulher imoral, aquela mulher perdida, aquela mulher despedaçada pela vida, aquela mulher cheia de dores, espiritualmente morta, aquela mulher que estava moralmente arruinada, condenada pela própria sociedade, ao ter um encontro com Jesus, ela tem um encontro com a fonte das águas vivas, e essas águas vivas começam a jorrar, águas cristalinas, águas celestiais, águas dos céus. Agora ela não tem apenas o seu coração umedecido, mas agora ela tem o seu coração encharcado, cheio da presença do Senhor. Isso não pode ficar contido dentro dela, mas jorra para a eternidade, esbanja para todos aqueles que estão ao seu redor, atinge aqueles que estão próximo a ele. Salmo 40 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Queridos, há um rio dentro de nós, há uma fonte dentro de nós, há um rio que jorra para a eternidade dentro de nós, porque muitos de nós que estamos aqui nessa noite, um dia tivemos a sequidão do nosso coração, a sequidão da nossa alma estancada. Um dia nós somos alcançados por esse encontro transformador, ele tocou a nossa alma.
Qual é a sede da sua alma? Qual é a angústia do seu coração que você fica carregando por tanto tempo? Ninguém vai solucionar a não ser Cristo, e hoje mesmo Ele está pronto, Ele está aqui nesse lugar para trocar em você, e sarar você, e tirar a sede da sua alma, e saciar você com águas vivas do céu. Não se preocupe, Ele não vai flertar com você, Ele não é homem para que minta, Ele não vai machucar você. Ele está aqui para sarar cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, os nossos olhos, eles se abrem, irmãos. Esse encontro é transformador com Jesus, porque a gente passa a enxergar aquilo que a gente não enxergava antes. Versos 25 e 26, diz assim: disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Irmãos, o mundo sempre esteve e continua à espera de um Salvador. O mundo está à espera de um grande líder político para resolver os problemas políticos do mundo, que é totalmente conectado hoje. Ninguém mais tem dúvida disso. O mundo está à espera de um grande líder econômico para resolver os problemas econômicos do mundo, que são latentes e nos atingem de muitas formas. O mundo está à espera de um grande líder para resolver o problema de saúde mundial, porque agora fica doente lá na China e mata todo mundo no mundo inteiro. O mundo está à espera de um líder que resolva as injustiças, porque há muita injustiça nesse mundo. O mundo está à espera de um líder que resolva a questão da pobreza, e o mundo continua procurando esse líder em um homem, e o máximo que o mundo vai conseguir é achar um anticristo que enganará muitos, assim a palavra de Deus nos diz. O anticristo vem com essa proposta. Mas enquanto o mundo procura essas respostas em pessoas, irmãos, os seus olhos estão fechados para ver Jesus, o Messias, o Salvador, o Senhor que já veio, já se apresentou como Messias, subiu aos céus e retornará para nos buscar. Então essa mulher samaritana, irmãos, que outrora era só deserto, que outrora era sequidão no seu coração, agora ela sabe que ela está diante do Messias, agora ela sabe que ela está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Essa mulher foi encontrada pelo amor de Jesus, pelos olhos de Jesus. Jesus alcançou o coração dessa mulher, e ele sabe que somente Cristo poderia ter plantado dentro dela uma fonte de águas vivas. Ao sentir isso, ao vivenciar isso, ela sente o poder, e então seus olhos se abrem. Eu estou diante do Messias, esse verdadeiramente é o enviado do Senhor. Foi assim com os discípulos a caminho de Emaús. Estavam entristecidos, Jesus estava morto na cabeça deles, mas Jesus estava vivo, andando com eles a caminho de Emaús, e aqueles homens abatidos, enquanto ouviam o próprio Cristo testemunhar sobre Ele mesmo através das Escrituras, o coração daqueles homens foi se incendiando e foi aquecendo, a ponto de quando eles entraram dentro de uma casa e Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. O Messias estava conosco, o Messias sentou à mesa conosco, o Messias estava aqui, Ele não morreu, Ele está vivo, ressurreto, vive para sempre e voltará para buscar a igreja fiel do Senhor Jesus. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Qual é a sua história de transformação? Qual é a grande transformação que Jesus fez? Será que você tem uma para contar? Eu sei que muitos têm uma grande história de transformação para contar, que por sinal eu conheço seu testemunho, Robson, é gigantesco, é maravilhoso. Jesus um dia teve um encontro transformador com muitos aqui, amém ou não amém? Eu não sou mais o mesmo,
Você também não é mais o mesmo, eu sei disso. Nós estamos radiantes, irmãos, por isso, mas nós queremos mais. Ainda podemos sentir tantas vezes o pecado resvalar em nós. Ainda podemos sentir tantas vezes a influência do pecado sobre nós. Tantas vezes nos iramos e não paramos na ira, mas pecamos. Nós precisamos mais espaço, nós temos mais caminhada para chegar à estatura do varão perfeito e não podemos parar. Mas o incrível, irmãos, é que Jesus derrubou todas as barreiras para se conectar comigo e com você, e nós dissemos sim. O nosso histórico familiar, nossos históricos de complicação, não impediu Jesus alcançar alguns de nós aqui nessa noite. A nossa vaidade, a nossa soberba, o nosso orgulho, não impediu Jesus de nos alcançar, porque Jesus é o derrubador de barreiras. As nossas dores não puderam afastá-lo de nós. Ele matou a sede da nossa alma, Ele nos ensinou a andar em vitória, Ele nos ensinou a amar o perdido, Ele nos ensinou a amar o próximo, e por isso nós reconhecemos: esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o Cordeiro de Deus que perdoa o meu pecado, esse é o Cordeiro de Deus que me permite andar em vitória, de fé em fé e de glória em glória. Esse é o Cordeiro de Deus que me dá acesso ao Pai, esse é o Cordeiro de Deus que me leva para o céu, esse é o Cordeiro de Deus que me edifica, esse é o Cordeiro de Deus que me dá uma carta para começar uma vida nova. Esse é o Cordeiro de Deus, querido irmão, que te deu um ticket de salvação, de vida eterna. Esse é o Cordeiro de Deus que colocou em suas mãos, por causa de um grande projeto salvador, uma entrada para as moradas celestiais. Aleluia. Querido irmão, aqui há crentes de todas as idades, novos convertidos. Aqui há crentes de 5 anos, de 10 anos, de 30 anos, de 50 anos. Mas não permita que o tempo de caminhada cristã transforme o seu encontro transformador com Jesus em algo pequeno. O escritor de Hebreus, lá no capítulo 2, ele chama isso, esse encontro transformador, de tão grande salvação. Tão grande salvação, tão grande resgate. Então, querido irmão, não se esqueça disso, não deixe a chama se apagar, não deixe esse encontro transformador se transformar em algo pequeno no seu coração, em nome de Jesus. Mas o nosso testemunho, irmãos, ele conduz a Cristo, primeiro porque ele foi transformador, já falamos sobre isso. Mas em segundo, ele continua conduzindo pessoas a Cristo porque ele é contagiante. Nós temos em nós, todos nós temos um testemunho contagiante. Amém ou não amém? É, irmãos, deixa eu te contar, quem tem um encontro transformador tem fogo no coração. Quem tem encontro transformador tem fogo no coração. E quem tem fogo no coração quer queimar outros. Quem tem fogo no coração quer atingir outros. Quem tem consciência da grande obra que Jesus começou em sua vida, vai ser contagiante ao contar aos outros. Por quê, irmãos? Porque se trata de uma experiência profunda, se trata de uma experiência real, se trata de uma experiência verdadeira, se trata de algo que efetivamente Ele fez com você, se trata não é de algo que você ouviu falar, se trata de algo que você sabe que está acontecendo, que aconteceu, teve início a uma obra, teve início a uma construção, mas continua acontecendo. Então esse fogo que às vezes fica fraco, ele existe, ele precisa reacender para a gente continuar contando de forma contagiante. Então, não estamos falando aqui de testemunhar sobre algo, sobre a fé dos seus pais, sobre a fé dos meus pais, sobre a fé dos meus avós, não. Estamos falando que contaremos, que testemunharemos sobre aquilo que Deus faz comigo.
Eu não estou aqui na frente ministrando e pregando aquilo que eu recebi dos meus pais. Meus pais foram importantes e essenciais na minha caminhada de fé, mas eu estou aqui na frente ministrando sobre você, algo sobre um Cristo real e verdadeiro para mim também. É para os meus pais, mas é para mim também. Ele é poderoso para os meus pais, mas é na minha história também. Ele salvou meus pais, mas salvou a mim também. Eu sou salvo por Cristo assim como você. Então conte de forma poderosa os grandes feitos do Senhor pela fé que você mesmo tem nele, aleluia. E olha como essa mulher faz, irmãos, olha como é que ela vai contar sobre esse testemunho contagiante. Verso 28, primeira coisa que ela faz, ela abandona o cântaro. O verso 28 diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Vou parar aqui. Deixar o cântaro é o símbolo da vida antiga, da vida velha. O cântaro, irmãos, ao ser abandonado, ele representa os afazeres daquela mulher. O cântaro, ao ser colocado ali, ele representa as atividades do dia a dia. Ela todo dia tinha coisas para fazer. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Ela tinha uma lista de coisas a fazer. Uma delas, eu tenho que pegar o cântaro, ir no poço, encher de água e voltar. Mas agora ela está inflamada, agora ela tem uma chama no coração, agora ela já teve um encontro transformador com Jesus, agora ela já sabe que Jesus derrubou todas as barreiras para estar com ela, agora ela já sabe quem ela é em Cristo, ela foi tocada na alma e, portanto, agora ela quer compartilhar essa experiência para outras pessoas, mas ela sabe que não dá para fazer isso carregando o cântaro. Então o que aquela mulher faz? Ela coloca o cântaro de lado, porque se ela tiver que correr pela cidade, andar com aquilo é pesado, é desajeitado, ela pode acabar se cansando, ela pode acabar desistindo do objetivo dela, que é pregar, que é contar, que é dizer o que Jesus fez na vida dela. Ela quer ser Maria, ela não quer ser Marta. Ela quer ficar com o que é bom, ela quer ficar com a melhor parte, e ao invés de se ocupar com os afazeres dessa vida, irmãos, ela decide encostar os afazeres dela por um minuto, para cuidar das coisas celestiais. Eu não tenho dúvida, irmãos, que todos nós aqui temos agendas bem ocupadas, não tenho dúvida disso, e glória a Deus porque somos pessoas produtivas, somos pessoas que trabalhamos, que estudamos, que estamos avançando, e todos nós com essa agenda apertada, nós também temos uma certeza, nós temos um fogo no coração a compartilhar. Será que você tem largado um pouquinho o cântaro, largado os estudos, largado um pouquinho os seus trabalhos, largado só um pouquinho sua família, seus familiares, para cuidar da agenda de Deus? Ou nós estamos nos ocupando com todas as coisas e tentando fazer as coisas de Deus com o cântaro debaixo do braço? O convite de Jesus ao contar o nosso testemunho transformador é: ei, pare um pouquinho essas coisas, deixe de lado um pouquinho, coloque em stand-by, em estado de espera, segure um pouquinho essas coisas para proclamar aquele grande encontro que um dia eu já proporcionei na sua vida. E é um puxão de orelha, eu sei, porque às vezes nós trabalhamos demais e vamos colocando as coisas de Deus em segundo plano. E nós queremos nos ocupar só com o cântaro e com os afazeres que envolvem o cântaro. Mas Deus está nos chamando para sermos contagiantes. Pare um pouquinho, deixe de lado um pouquinho para compartilhar os feitos do Senhor. Segunda coisa que ela faz, verso 29, olha o que ela faz. Venham ver um homem, ela está pela cidade correndo, noticiando, e ela diz: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Irmãos, outra coisa que ela faz nesse testemunho contagiante é compartilhar de forma simples. Sabe quem muitas vezes complica o testemunhar, o espalhar, o compartilhar o Evangelho? Sabe quem muitas vezes complica? Aponta assim, ó. Eu. Fala aí, ó. Eu. Fala aí.
eu. Muitas vezes somos nós que compartilhamos, nós que dificultamos. Por quê, irmãos? Porque nós vamos criando coisas, nós vamos complicando o compartilhar, nós estamos esperando coisas mirabolantes, como se fosse o Sinai tremer, mas Jesus está te abençoando todo dia. Além daquele mega encontro transformador, todo dia nós temos bênçãos do Senhor, livramentos do Senhor, cuidado do Senhor. Se abrirmos os nossos olhos, todo dia nós temos algo para compartilhar que é grandioso e poderoso. Deus não faz coisas pequenas para nós, né? Então, o que Ele está fazendo hoje é simples e é poderoso. Conte sobre isso. Quem sabe não é isso que seu colega de trabalho, seu colega na faculdade está precisando ouvir. Sabe, quem sabe não é você dizer: olha, eu dormi como um bebê essa noite. E o outro estava assim: meu Deus, eu estou sem dormir há 6 meses. E você vai contar: mas Deus me fez dormir essa noite toda, e é um milagre que ele precisa ouvir, é o testemunho que ele precisa ouvir para perguntar assim: cara, como é que você fez? Como é que você está fazendo? Eu quero que você me influencie nesse negócio aí, qual é a receita? E você vai contar: quem está me fazendo dormir é Jesus. Ele está me permitindo experimentar essas coisas, Ele está trabalhando comigo. Aí o cara vai dizer: rapaz, eu estou ouvindo doutor Laí Ribeiro, um tanto de gente, e sei lá, eu não estou conseguindo, e eu estou tentando, e não tem problema, se você estiver tentando doutor Laí Ribeiro, está tudo certo, não tem problema. Mas irmãos, Jesus usa os médicos, mas tem coisas que os médicos não resolvem, Ele está aqui para resolver. Ele tem todo o poder. Então, irmão, essa mulher, ela não estudou teologia, ela não usou termos teológicos, ela não estudou os heróis da fé, ela não escreveu um sermão igual esse meu que tem introdução, desenvolvimento, 3 tópicos, conclusão. Ela não fez nada disso, ela não usou palavras difíceis. Ela disse assim, foi pela cidade dizendo: aquele homem sabe tudo sobre mim, aquele homem me conhece mais do que eu conheço, aquele homem me fez chorar pelo meu pecado, aquele homem me fez sorrir porque ele liberou perdão sobre a minha vida, aquele homem não me condenou, aquele homem não me crucificou, aquele homem me restaurou, eu entendi que ele é o Messias, eu entendi que ele é o Cristo. Por que vocês não vêm também verificar isso? E olha que sermão simples, irmãos, olha que palavra simples, sem complicações. E o Evangelho é assim, poderoso, maravilhoso, simples. Para aqueles que desejam a complexidade do Evangelho, ele existe. O Evangelho tem a sua complexidade para aqueles que querem ser complexos, para os cientistas, para os super estudiosos. Mas o Evangelho atinge do mais simples, do mais indouto, do mais sem cultura, até o maior dos inteligentes, dos cientistas, dos gigantescos, dos que têm quociente intelectual enorme. O Evangelho atende a todo ser humano. Então, querido, isso não é um incentivo aqui para que eu e você não estudemos a palavra. Isso não é um incentivo para a gente, então, vamos deixar de estudar, para a gente não precisa ser teólogo. Irmãos, vamos estudar muito, vamos aprender muito sobre a palavra de Deus, vamos crescer, vamos entrar nos cursos, vamos desenvolver o nosso ministério, vamos melhorar naquilo que Deus nos deu, vamos fazer STEB, a maior escola de teologia da Serra, é da nossa igreja, irmãos. Ouviram glória a Deus? Faz STEB, irmão. Faz o Seminário Teológico Bethesda. Nós estamos passando de 800 líderes formados no nosso seminário teológico aqui da nossa igreja. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque não são os nossos estudos, não são as nossas credenciais acadêmicas que vão tornar o nosso testemunho contagiante. O que vai fazer isso é um fogo no nosso coração. Eu lembro que no Dia da Verdade, irmãos, sem ser o ano passado, sem ser o de ontem, sem ser o do ano passado, o ano retrasado. Ano passado nós fizemos um trabalho Kids aqui, mas no retrasado eu estava lá, como eu estive ontem também. E aí acabou o Dia da Verdade, o programa, e tinha uma irmãzinha assim no cantinho. Aí eu fui lá perguntar: e aí, como foi? Ela falou: ai, pastor, eu não consegui sair do lugar. Como assim?
Eu fiquei aqui, não sei fazer abordagem, não sabia como fazer, eu não sei como compartilhar, eu não sei como testemunhar, eu não sei como chegar, né? Eu falei, o quê? Você passou a manhã inteira, então vamos cá, vamos juntos. Aí peguei ela pelo braço assim e fui dar uma volta no quarteirão, já final do trabalho nosso de evangelismo de rua. O legal, irmãos, é que assim, quase todas as pessoas que a gente abordou juntos, eu fui abordar, ela estava do meu lado. Eles já tinham sido abordados, eu achei isso incrível, a igreja trabalhou de forma linda, então, já recebi, já oraram por mim, eu fui ouvindo esses depoimentos, né, e foi lindo ouvir aquilo, mas a gente teve a oportunidade de orar por uma pessoa, e ali ela ficou vendo, e eu mostrei para ela como pode ser simples, como pode ser fácil, que a gente não precisa ter 1 milhão de versículos decorados, se nós os tivermos, glória a Deus, mas se nós não os tivermos ainda, comunique aquilo que Jesus fez na sua vida. Comunique aquilo que Jesus fez na sua história. Então é simples, nós não precisamos complicar. Na semana que vem, a gente tem, sem ser essa semana agora, na outra a gente vai ter a Semana do Amigo na Célula, de segunda a sábado, todas as células, levando os amigos para dentro dos nossos lares. E uma das dinâmicas da programação é isso, é compartilhar, faz parte da programação de 2 horas juntos, faz parte do compartilhar um testemunho. Querido irmão, conte o seu testemunho com fogo no coração, porque se você entendeu que Jesus não fez nada pequeno na sua vida, nada pequeno na sua história, o seu testemunho de conversão é algo grandioso e vai impactar os nossos amigos por causa da ação do Espírito Santo. Todo evangelismo, ele funciona quando o Espírito Santo está agindo, porque é Ele quem convence os corações. Então nós vamos com fogo no coração e o Espírito Santo faz o trabalho depois, amém? Nosso testemunho, irmãos, para a gente encerrar, ele conduz outros a Cristo. Primeiro, porque ele foi transformador para nós. Segundo, porque ele é contagiante, e ser contagiante atrai pessoas para Jesus. E como resultado, irmãos, muitos virão a Cristo através de mim e de você. Você crê nisso? Há um impacto multiplicador em Jesus. Há um impacto multiplicador na pessoa do Espírito Santo. Quando nós lemos os versos 39 a 42, diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. É o nosso texto principal da noite de hoje. O 40 diz, assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele, Jesus, ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, por causa da palavra de Jesus, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que realmente Ele é o Salvador do mundo. Então, primeiro ela crê. Primeiro nós já cremos. Primeiro ela tem sua vida transformada. Primeiro nós também tivemos nossa vida transformada. Depois ela decide não se calar. Nós também decidimos não se calar, porque essa igreja proclama Jesus em essência e gera vida. Ela já está sem o cântaro, ela não tem nada mais que a aprisiona, que a segura, que a impede, ela já não tem preocupações, ela já disse, espera aí, tudo aí um pouquinho, que agora eu vou cuidar da agenda do Senhor, ela já disse isso. Então ela sai anunciando pela cidade o seu testemunho simples e poderoso, que traz muitas pessoas para Jesus. Mas esse efeito é só o começo, porque Jesus é mestre em multiplicar as coisas e tornar tudo exponencial, irmãos. Irmão, Jesus é aquele que fala, traz para mim 5 pães, traz para mim 5 pães, e Jesus alimenta uma multidão. Jesus é aquele que fala, coloca na minha mão 2 peixinhos, e ele alimenta uma multidão. Jesus é aquele que olha para uma equipe que vem fracassada de uma noite de pescaria e diz, não tem peixe.
Foi um arraso, foi terrível. Jesus diz, volta, vocês vão voltar com a rede rasgando, o barquinho vai a pique se vocês não pedirem ajuda. Jesus é mestre em tornar tudo exponencial que nós colocamos na mão dele. A manchete na cidade, irmãos, é assim, ó: mulher imoral, com vários maridos, tem sua vida revelada por homem que nunca a viu. Esse homem é judeu, nosso inimigo, mas ele alega ser o Messias prometido. E aquela mulher está assim, é isso mesmo, ele é quem ele diz que é isso mesmo, eu tive um encontro com ele, é verdadeiro, ele é o Messias, eu não nego, eu estou contando para vocês que isso é verdade. Eu era aquilo tudo mesmo da manchete, mas agora eu não sou mais a mesma, ele mudou quem eu sou, aleluia. O fator multiplicador, queridos irmãos, é um coração pegando fogo, incendiando outros corações. Enchei-vos do Espírito Santo, foi a palavra do pastor Claudio Miro domingo passado. Quando estamos cheios, o próprio Espírito Santo vai nos usando para alcançar outros. E Jesus vai fazendo a sua obra. Agora, aquele homem que deveria ser um inimigo, Jesus deveria ser um inimigo naquela cidade. Agora ele é o convidado de honra. Agora eles estão pedindo, fica aqui com a gente. Jesus tem uma agenda a cumprir, ele fala, eu vou ficar 2 dias com vocês. E agora não é mais o testemunho daquela mulher simplesmente. Agora eles confirmam, mulher, não é mais só pelo que você falou. Nós também ouvimos, nós também vimos e nós também conhecemos o Messias, o Salvador do mundo. Aleluia, coloque-se de pé. Ministério de louvor, glória a Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus aí? Em pensar, né, irmãos, que Jesus podia ter feito o desvio. Jesus podia ter feito como todos os outros judeus. Jesus podia ter evitado Samaria. Mas ele decidiu ir direto ao encontro do coração daquela mulher para mudar aquela cidade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu sou igual Martin Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, irmãos. Eu tenho um sonho de mexermos com a cidade inteira. Eu tenho o sonho da nossa igreja, eu amo um avivamento sem rosto, um avivamento sem placa, um avivamento sem rosto de pastor nas nossas placas, sem nome de pastor, mas um avivamento real vivido por uma igreja de Jesus. Um avivamento que não tem assinatura de homens, mas um avivamento que tem a assinatura do Espírito Santo de Deus operando em nós. E nós faremos a diferença na serra, amém? Você crê nisso? Porque não são os pastores que vão fazer, irmãos, somos nós. Nós podemos fazer a diferença com testemunhos impactantes. Nós podemos fazer a diferença por causa da presença de Jesus no nosso meio. Nós faremos a diferença porque Ele vai usar cada um que diz, Senhor, eis-me aqui, estou disponível. Não importa se vamos colocar aqui luzes, e nós vamos colocar efeitos, nós vamos colocar fumaça, nós vamos colocar tecnologia. Essas coisas não tocam a alma de ninguém, eu não sou contra isso, mas isso é tudo balela. A gente vai ter essas coisas todas, mas não é isso que toca os corações. O que toca o coração, irmãos, é Jesus operando no nosso meio. Que toca coração é Jesus fazendo coisas grandiosas. Vão encher esse negócio aqui do que for preciso, mas irmãos, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, igrejas gigantescas, potentes, cheias de tecnologia, cheias de recursos, estavam tão incríveis que o Espírito Santo falou, eles nem precisam de mim, o Espírito Santo saiu. E aquelas igrejas viraram bares, teatros, museus. Aquelas igrejas ficaram vazias da presença de Deus primeiro, e depois vazias de pessoas, porque luzinha, fumacinha, essas coisas, irmãos, não mata a sede da alma de ninguém. Quem mata a sede da nossa alma é Jesus, aleluia. E Ele um dia matou a sede da alma do meu coração.
Mas o incrível é que Ele continua fazendo isso em mim. Eu tenho mais sede, eu tenho mais sonhos, eu tenho mais dores, eu tenho mais para fazer, e eu preciso do auxílio e da ajuda do Senhor Jesus, para nós irmos juntos nos projetos do Senhor, irmãos. Então o seu testemunho conta, quem você é conta no reino. Enquanto nós cantamos uma canção agora, o Ministério de Louvor já está aqui junto, eu queria convidar você, o multimídia pode reduzir as luzes traseiras aí, isso. Queria convidar você a pensar se você não pode estar em primeiro lugar como Davi, que disse: Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Eu até esqueci daquele encontro transformador, eu até esqueci daquilo que o Senhor fez por mim, eu até esqueci, e eu, Senhor, preciso sentir de novo a alegria da salvação. Davi ora assim, Salmo 51, e quem sabe não é seu caso hoje. Nós vamos cantar louvores e eu quero convidar você para vir aqui na frente por esse motivo, mas também tem mais motivos. Quem sabe você está com uma dor na alma, quem sabe você está sedento, quem sabe você precisa de uma visitação especial do Espírito Santo, e você também quer vir aqui se colocar à disposição como se você estivesse no poço de Jacó, porque Jesus não vai se desviar de você. Ele está aqui nessa noite, Ele vai vir ao nosso encontro, Ele já está aqui, e Ele está pronto para tocar, para sarar, Ele está pronto para fazer. Quem sabe você está aqui nessa noite e você se percebeu que ou você só se preocupa com cântaro, ou você está tentando fazer a obra de Deus com cântaro debaixo do braço. É hora de você dar um descanso para suas atividades seculares, para cuidar um pouco da agenda de Deus, porque quando nós cuidamos da agenda de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Cuide um pouco das coisas de Deus, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, enquanto nós estamos cantando, vem aqui à frente, que Jesus está aqui, Ele vem direto, Ele não vai fazer desvios, Ele vai nos tocar nessa noite. Vamos louvar ao Senhor. Não perca a chance, Jesus está aqui, Ele quer tocar em você. Não perca a chance. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. aleluia. Jesus está aqui, já está visitando. O Espírito Santo já está fazendo coisa nova. Ele não toma desvios.
Ele já está trabalhando com aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, me transforma. Quem sabe você está aqui nessa noite e você ainda não pode contar, não pode testemunhar sobre um encontro transformador com Jesus. E você ouviu essa palavra que Jesus derruba as barreiras. E talvez você esteja pensando: não é para mim. Se o Espírito Santo está falando com você, é para você, e essa barreira vai cair hoje em nome de Jesus. E você pode estar pensando: não é meu momento, eu preciso primeiro parar de fazer umas coisas, abandonar umas práticas. Essa barreira também vai cair agora no nome de Jesus. E você vai vir aqui na frente. Eu quero ver sua mão. Se você nessa noite está aqui para ter um encontro transformador com Jesus, Ele está aqui para isso. Eu quero ver sua mão. Levante sua mão. Se alguém aqui na frente está aqui para ter esse encontro transformador com Jesus, deixa eu saber quem é você. Deixa eu saber quem é você. Você está aqui para ter um encontro transformador com Jesus? Aleluia, já tem um aqui na frente. Aleluia, isso, consolidação junto. Glória a Deus. Quem mais? Quem mais? Tem mais gente aqui. Tem mais gente que está precisando ter um encontro transformador com Jesus. O seu primeiro de muitos. O primeiro de muitos, eu te garanto, ele continua me encontrando poderosamente. Mas você precisa ter o primeiro. Quem é? Quem é o outro corajoso? Deixa eu ver você. Levante sua mão, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo. Onde você está? Eu quero ver você. Não tenha medo. Onde você está? Me ajude a identificar. Olhe para o lado, se você perceber que é um visitante, pergunte a ele. Você quer ajuda para ir lá na frente? Eu vou lá na frente com você. Olhe para ele. Você quer ter um encontro transformador com Jesus? Eu te ajudo a ir lá na frente. Há mais alguém? Há mais alguém? Queria que alguém chegasse junto nessa amada irmã aqui, por gentileza, Cida. Fica junto com ela aqui. Ora por ela em nome de Jesus. Se eu ter um encontro transformador para ela também. Aleluia, veio aqui. Glória a Deus, vem para cá, querida. Tem mais gente para ter um encontro com Jesus essa noite. Tem mais alguém aí. Não se trave na cadeira, no lugar, não tenha medo. Ele é gentil, irmãos. Jesus é gentil. O Espírito Santo é gentil demais. Ele não vai machucar você, ele vai restaurar você. Quem é que está aí que precisa ser restaurado pelo Espírito Santo? Conhecer o Espírito Santo, entregar a sua vida para Ele. Deixa eu ver você. Corre aqui na frente, a gente quer só orar por você. Quem mais? Quem mais? Ali já vi, vem para cá, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, isso. Os consolidadores aqui, por favor, junto com esse casal, junto com essa família aqui, conheci eles hoje de manhã eles estavam aqui conosco, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, tem mais, Senhor, tem mais, Senhor. Tem mais, Senhor, eu não sei, tem mais, Senhor. Alcança, Espírito Santo, fala. Alcança, Espírito Santo, fala. Tem mais, Senhor. Tem mais alguém aqui que está escondido, tentando passar despercebido, tentando passar mais uma semana. Senhor, mostra, Senhor, traz ele aqui na frente. Traz ela aqui na frente, Senhor. Há mais alguém? Há mais alguém? Deixa eu ver você. Há mais alguém? Há mais alguém? Aleluia. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Não terminamos. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Não pare de cultuar. Quero te pedir para não parar de adorar. Não pare de orar. Não pare de agradecer. Não pare de dizer obrigado, Jesus, pela tua presença aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já me encontrou num dia incrível. E eu quero ser aquele que vai contar com alegria e entusiasmo sobre aquele grande dia e sobre todos os outros dias. Não para de conversar com o Espírito Santo. Há mais alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão. Mais alguém?
Amém. Vamos cantar mais um pouco essa canção. Levante sua mão e adore o Senhor. Levante sua mão, igreja. Cante bem forte quem Ele é, quem Ele é. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Você que tem bênção nas suas mãos, estende sua mão para cá, para aqui para frente. Nós vamos orar por esses amados irmãos. Senhor Jesus, queria pedir aos presbíteros que estão aqui para tocar na cabeça de todos esses irmãos, abençoar cada um deles. Senhor Jesus, muitos estão aqui, Senhor, para serem reavivados pelo Senhor. Muitos estão aqui para se lembrar da alegria da salvação. Muitos estão aqui para serem renovados por Ti, Senhor. Senhor, muitos estão aqui porque se esqueceram de como é grandiosa a Tua salvação, de quão grande presente o Senhor nos deu. Muitos estão aqui, Senhor, porque perderam a alegria e não são mais contagiantes naquilo que fazem, Senhor. Muitos estão aqui porque estão tentando cuidar só dos candeeiros, Senhor, só das vasilhas, só dos afazeres dessa vida, ou estão tentando equilibrar, meu Deus, fazer a Tua obra carregando pesos. Senhor, nós precisamos da Tua ação. Eles estão aqui porque eles reconhecem que precisam de um milagre. E o Senhor fez um milagre poderoso na vida daquela samaritana, Senhor. E nós queremos Te pedir, enquanto os presbíteros estão tocando nesses homens e mulheres, Senhor, o Teu milagre está alcançando a sede da alma, aquilo, meu Deus, que tem angustiado os corações. Agora mesmo o Espírito Santo de Deus está tocando e, meu Deus, encharcando com águas celestiais, encharcando com os rios de Deus, encharcando com vida, encharcando com fonte
fonte que flui e que jorra para a eternidade. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nesse lugar. Espírito Santo de Deus, enche, enche, enche. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vida nova no Senhor, vida nova no Senhor, cheios, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Enche mais, Espírito Santo, enche mais, enche mais, enche mais, enche mais. Não se retire daqui, Espírito Santo. O Senhor é o dono, tu és o dono, o culto é para o Senhor. Senhor, obrigado, obrigado. Obrigado pela cura, obrigado pelas fontes de águas vivas liberadas sobre nós, obrigado pelo teu milagre, obrigado porque o Senhor muda a nossa história, obrigado porque o Senhor nos ensina a voltar a caminhar em vitória, obrigado porque o Senhor é aquele que nos coloca no trilho novamente, obrigado, meu Deus, porque a correção vem do Senhor, o amor vem do Senhor, a misericórdia vem do Senhor, a compaixão está nos teus olhos, Senhor. Isso nos atinge e muda a nossa história para a honra e glória do teu nome. E a igreja aplaude o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Amém, amém. Agora aquelas pessoas que vieram à frente para entregar a vida para Jesus, vem cá você, vem cá vocês, por gentileza, não volta não, vem cá para frente, isso, que vieram entregar a vida para Jesus, vem cá, volta aqui querida, volta para cá, vem cá, eu quero orar por vocês, uma oração de confissão, vem cá, vocês que vieram aqui para entregar a vida para Jesus, vem cá. Já é? Amém, glória a Deus, quero orar com vocês aqui agora. Senhor Jesus, repete comigo, Senhor Jesus, eu entendi o que o Senhor pode fazer, eu entendi o encontro transformador, e eu quero isso na minha vida. Eu estou abrindo agora a porta do meu coração, não quero mais o Senhor do lado de fora. Entra, Senhor, entra, Jesus, faz morada em mim, cuida de mim, cuida da minha história, cuida dos meus negócios, cuida da minha família, cuida do meu futuro, me liberta do passado, me liberta das prisões, me liberta de tudo que me impede de adorar ao Senhor e me faz um homem, uma mulher vitoriosos em Cristo Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu entendi o que Jesus fez por mim e agora a minha vida pertence a Ele. Em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma olhada para trás na família de Jesus aí, que está aí para vocês caminharem juntos. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, fica à vontade. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, pode se assentar. Uau, você pode dizer